bom dia, boa tarde. Está entrando no ar o nosso programa Persona Singular, o nosso bate-papo de sábado, onde eu sempre conversei com mulheres maravilhenses e maravilhosas, mulheres especiais, mulheres com histórias de vida que certamente conectaram com você, ouvinte. A partir de hoje, o Persona Singular entra numa nova fase, onde faremos bate-papos, um bate-papo com mulheres especiais. Dentre todas as minhas convidadas, cada uma contou a sua história, cada uma teve uma conexão com você. Nessa nova fase, terei aqui duas convidadas especiais, que são elas, Renata Matia. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada, Ivana, obrigada a todos os ouvintes. Eu confesso que eu tô bem feliz em voltar, porque eu sempre te falei, né? Que eu ouvi desde o primeiro Persona Singular, já participei do programa, sou uma Sou uma ouvinte assídua e agora, então, participando mais ativamente aqui, eu tô bem feliz com o convite. Que bom. E minha outra convidada é ela, Débora Bock, psicóloga. Nos tornamos amigas através do Persona a partir dali, né? Sou muito feliz e grata por ter vocês duas aqui. Muito obrigada pela presença desde já. Obrigada, Ivana, pela confiança. Um oi para todos os ouvintes. E eu quero confessar que eu não sei muito bem ainda o que eu estou fazendo aqui. No meio de duas mulheres com tantas habilidades de comunicação, eu estou meio encolhida. Mas vamos lá, dentro do que eu puder colaborar. Ninguém sabe o que está fazendo aqui. Aliás, o nosso papo, o nosso assunto tem muito a ver com o que a Débora já falou aqui, sobre as nossas vulnerabilidades. E eu confesso para vocês que vulnerabilidade, acho que foi o tema que me engajou a estar aqui falando sobre isso, porque quando eu me senti mais vulnerável, foi quando eu encarei o microfone para vir fazer um programa. Eu não tinha preparo, eu não teve uma preparação, não teve um estudo, não teve nada. Simplesmente teve um dia que eu precisei colocar um programa no ar e não tinha ninguém. E foi um dia que eu coloquei a minha vulnerabilidade à prova. Foi o dia que eu disse, peraí, eu vou me despir das minhas capas fortes e vou ficar vulnerável ou vou dizer que tá tudo certo? Foi aí que eu tive que encarar. E a vulnerabilidade veio à tona. E aí você encarou uma outra persona sua. Aí teve que vir uma persona minha. Eu tive que criar ao longo dos programas, ao longo dos tempos, encarar essa minha vulnerabilidade e tirar dali talvez a coragem para enfrentar esse desafio. Foi um desafio. Aliás, é até hoje. Hoje está sendo um desafio. Né? Quero agradecer antecipadamente, antes de entrarmos no assunto, aos nossos patrocinadores Cicobi Credial e Odonto Excelência, que nos patrocinam e permitem que estejamos aqui. Lembrando aos nossos ouvintes que a partir de agora, já tem um tempo, o Persona Singular é gravado. Então essa nossa conversa, meninas, também estará disponível não só no nosso site, no Difusora Maravilha, mas também no nosso canal do YouTube. Olha só, agora temos um canal no YouTube. Muito chique. Ficamos à disposição para as pessoas também compartilharem, se esse assunto fizer sentido para elas, compartilhar com outras pessoas que possam ser atingidas pela nossa conversa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ao longo da nossa conversa a gente vai se soltando, porque é um princípio, né? Estamos apresentando a nossa vulnerabilidade aqui. Para falar sobre vulnerabilidade, para quem está ouvindo, Renata, traça um pouquinho sobre o tema. Nossa, que desafio, né? Falar aqui junto com a Ivana, junto com a Débora. Embora ambas já conheçam muito das minhas vulnerabilidades também, mas eu acredito que são elas que nos tornam quem nós somos, sabe? Porque se a gente não olhar também para aquilo que a gente não sabe fazer, para aquilo que a gente não quer fazer, enfim, também não existe muito um sentido, né? A gente vai evoluir para quê? Então eu acredito que muito das histórias que foram ouvidas durante o Persona são histórias de superação. E no momento que a gente mostra a nossa vulnerabilidade, nós ficamos à mercê de julgamentos, mas também nós ficamos prontas para um próximo passo, né? Pronta para uma evolução. Então, eu acredito que eu sou todos os dias vulnerável, né? Não tem quando não. Muita coisa acontece, sei lá, do jeito que tem que acontecer, desafios estão aí à prova todos os dias também. Mas uma coisa, Ivana, que você comentou no início, né? Acho que o que eu mais aprendi, assim, ao longo da minha vida é assumir essa coragem de ser imperfeita, de não saber tudo, de errar e de buscar aprender, né? E não ficar vítima do erro e não achar que errei uma vez, acabou a minha vida, né? Mas acreditar que sim, somos seres em evolução e sermos vulneráveis faz parte do processo. Faz parte do processo, mas no mundo que nós vivemos, Renata, e me corrija se eu estiver errado, parece que às vezes mostrar vulnerabilidade é ser fraco.
né? E aí eu até puxei aqui, estava puxando aqui no dicionário, vulnerabilidade, qualidade ou estado do que se encontra ou é vulnerável. O que seria vulnerável? É algo ou alguém que está suscetível a ser ferido, ofendido ou tocado. É algo que nos torna humanos. Mas as pessoas não querem ser humanas, Débora. Elas querem ser super-heróis, heroínas e as perfeitas, não é isso? É que aí vem uma coisa, né, de muita projeção. A gente olha para as pessoas e a gente vê aquilo que a gente quer ver. Nós olhamos uma persona que elas apresentam. A gente não sabe quais são as outras personas e o que tem por trás daquilo que elas apresentam. Eu dizia que eu não sabia o que eu estava fazendo aqui junto com vocês, que são muito hábeis na comunicação. É isso que eu vejo em vocês. Eu não vejo a fragilidade, a vulnerabilidade, porque a tendência é a gente olhar para o outro de uma forma supervalorizada e achar que isso não é nosso, né? E às vezes o olhar do outro, né? A pessoa nos olha, ela tá vendo o que ela enxerga, não necessariamente o que você sente. Exatamente, projeção, né? Projeta aquilo que você tá vendo. Por exemplo, vamos lá, são 3 mulheres, né? Formadas, que trabalham, que têm a sua carreira, enfim. Qual é o olhar que o outro causa para ti? Qual é o olhar que você impacta no outro? As tuas vulnerabilidades, necessariamente você mostra? Já mostrei menos e agora mostro um pouco mais, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive com a Débora, inclusive, que foi logo no início da pandemia. Teve um momento que a Débora me falou: eu acho que seria importante, em virtude de tudo que estamos vivendo, nós fazermos uma live e você contar para as pessoas o teu processo de síndrome do pânico, né? Que esse processo ele veio à tona em 2015, que foi quando eu resolvi empreender. Então, naquele momento, eu tinha muito receio assim, meu Deus, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. E como eu que trabalho com desenvolvimento de pessoas, sinto isso que eu tô vivendo, né? E eu confesso que eu segurei por muito tempo, assim, o falar sobre esse assunto. Mas depois que eu falei, Ivana, óbvio que tiveram pessoas que disseram: você se expôs demais, não tinha necessidade, né? Mas outras pessoas vieram e disseram: ainda bem que você falou, porque eu sinto a mesma coisa na minha vida. Então, eu já fico um pouco mais, assim, leve no momento de ter que expor algo que eu estou vivendo, porque talvez já aprendi um pouco que a opinião do outro e o julgamento do outro é o que ele acha, né? É somente uma opinião e não a minha verdade, não aquilo que eu realmente sou. Mas será que porque agora as pessoas, elas... muito motivo em função, né, dessas redes sociais, dessa questão da conectividade que as pessoas vivem, essa necessidade de estar sempre bem? Porque se você for nas redes sociais, você vai ver, as pessoas estão sempre bem, felizes, com dinheiro, satisfeitas, sorrindo, e aí você mostrar o outro lado. Por isso que esses dias surgiu aquele post assim: e fora do Stories, está tudo bem também? É verdade, né? Bem. E fora os stories, tá tudo bem? E aí, essa semana eu sou muito fã da Mônica Martelli, inclusive fica um perfil importante, eu acho, a ser seguido. Fica a dica? Fica a dica. E ela fez um post que diz assim, ó: não se compare nem ao que você mesmo posta no Instagram. Porque a gente só posta o nosso melhor no Instagram, Nossa, né? é verdade. Só aquela foto bonita, né? Que pode ser uma dentre 200, né? Sim. A gente escolhe aquela uma, mas o papel, a tela aceita tudo, então a gente não sabe, a gente olha aquilo que tá ali, o resultado pronto, né? Não a construção. E como ser vulnerável sem ser vítima? Sem parecer vítima? Que pergunta, né? Como ser vulnerável sem ser vítima? Vulnerabilidade, como você falava, é aprender a aceitar os reveses. A gente sempre vai ter revés na vida. Agora, quem é a vítima? É aquela que torna esses reveses um senhor dela, que ela se vitimiza o tempo todo, que ela reclama o tempo todo. E todo mundo tem vulnerabilidade. Acho que as pessoas confundem vulnerabilidade com fraqueza. E se eu tivesse que dar um sinônimo, eu diria fragilidade. Tem algum momento da vida, alguma situação, que todo mundo se fragiliza por algum momento. E isso não é fraqueza, é a nossa vulnerabilidade da condição humana, né? Porque como eu comentei no início do programa, que quando eu iniciei o desafio aqui de fazer o Persona, a primeira gravação, eu saí daqui. Quando eu cheguei na metade do caminho, eu liguei
e falei, desliga, apaga, vamos parar, não vou fazer isso. E chorei, sozinha. Aí foi que falaram pra mim, não, vamos pôr o ar e vai ser um desafio, enfim. Eu tava vulnerável, muito vulnerável. Eu expus a minha vulnerabilidade porque eu falei, eu não tenho capacidade para isso. Mas ao mesmo tempo que eu me vi frágil, eu não me vi vítima da situação, né? Talvez eu não quisesse naquele momento. Eu disse, não, eu não quero. Mas me desafiei. Peraí, então vamos fazer algo. E foram vários programas que eu falei, está péssimo. E eu sabia que alguém falaria, ficou ruim. Mas de todo modo, alguém ia se conectar com isso. Mas Ivana, uma pergunta que eu tenho pra ti. Você não queria por qual motivo? Que não fosse ao ar o teu primeiro programa, por qual motivo? Porque eu achava que não estava bom. Eu sabia que, comparando, né? Sempre a comparação. Eu olhava para outros e dizia, meu Deus, pessoas com qualidade fazem programas muito melhores que eu. E por quê? E aí eu acionei o seguinte feedback. Ninguém sabe o meu bastidor. Por qual motivo eu assumi esse desafio? Não era porque eu queria estar ali, porque eu queria me mostrar de maneira alguma. É porque veio a pandemia, teve aqueles 15 dias lá que fechou tudo, tivemos que afastar os funcionários e aí eu ia deixar a programação sem nada? O que eu ia fazer? Colocar música? Num momento em que as pessoas precisavam desse contato, que eu acho importante saber o que está passando, sabe? E como fazer. E eu sinto que nós temos sempre uma sensação de que nós não estamos preparadas o suficiente, preparadas e preparadas, exato, né? Exato. O suficiente. E eu lembro de uma formação minha que eu falei pro meu professor e disse, não, eu vou conseguir fazer tal coisa quando eu fizer uma pós-graduação, ou mais uma pós-graduação, mais uma faculdade. E aí ele me falou naquela experiência, o que você sabe agora já é suficiente, porque tem pessoas que você vai tocar que não sabem nem 10% do que você sabe. E a evolução, ela vai acontecer no decorrer da tua carreira, né? Então, isso foi um feedback, assim, que eu recebi que me fez, então, o que eu tenho, os recursos que eu tenho já são o suficiente para passar para frente, sabe? Mas eu acho que vem muito daquela sensação, e me corrijam se não for isso, de nós não sermos nunca suficiente, né? Ou não estamos nunca prontos para assumir nada, nem um desafio, seja ele profissional, pessoal, enfim, né? Eu tenho essa sensação, assim. Mas vocês não acham que a coragem de se permitir ser vulnerável, ela vem também com um processo de maturidade? Eu lembro que durante muitos anos eu trabalhava muito numa instância psíquica técnica, intelectual, que me amparava, a técnica me amparava, mas não era a Débora, era uma técnica ali. A partir do momento que eu me permiti me olhar como ser humano e dar o ser humano para o outro e não a técnica, acho que eu tenho tido melhores resultados nas trocas com amigos, com pacientes, com as pessoas com quem eu convivo. Eu gosto muito daquela frase, skin in the game, é pôr a pele em jogo. Enquanto a gente não põe a pele em jogo, acho que a gente não tem propriedade. Então, isso faz parte da vulnerabilidade. O que vocês acham? Colocar a cara pra bater. A cara pra bater. Pois é, eu tenho certeza, e agora ouvindo vocês falar, eu tava aqui olhando e pensando, esse é o nosso primeiro persona dessa fase que vamos fazer até o final do ano. E tenho certeza que talvez no próximo, ou daqui 5 programas, ou daqui, sei lá, em dezembro nós vamos chegar e vamos olhar para esse programa e vamos dizer, meu Deus, como a gente fez isso, né? Como que coragem! Assim? Porque quem tá nos vendo e nos ouvindo também pode imaginar alguma coisa, mas nos bastidores, quando a gente chegou, falou, vamos fazer como? Porque nós tivemos conversas anteriores a estarmos aqui, né? Como faríamos? E nas conversas, a gente imagina uma coisa e fala e faz. Quando liga a câmera ou o microfone que você diz, então, vamos lá, ok, não tem um script. Nós assumimos esse papel de falarmos exatamente sentimentos para conectar com outras pessoas. Porque ao longo do persona que passamos por aqui, né, passei por aqui, muitas histórias foram contadas. Em algum momento teve muita entrega, mas algumas pessoas também se sentiram tímidas ao relatar da própria experiência. Uhum. Daqui a pouco por medo de um julgamento, sabe? Por um medo de dizer assim, eu não quero expor a minha fragilidade. Eu estou expondo aqui hoje para vocês da dificuldade que eu tive e tenho todo dia, porque é um desafio. Eu não vim do meio do rádio, eu não fiz um curso, enfim, eu coloquei a pele para queimar, entendeu? Foi nisso. E muitas pessoas vieram dizendo, nossa, que legal se expor.
Porque é um aprendizado que eu tenho certeza que vai ficar para mim. Que nunca mais eu serei a mesma em função disso. E acredito que nunca mais sairá do rádio também. Olha, não sei, né? A não ser que não queiram mais, mas é algo que me conectou bastante, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, você vai fazendo os seus desafios e descobrindo aquilo que você vai gostando. Mas eu acho que a partir do momento que você olha para dentro de ti, como você disse que em 2015 você passou por todo esse processo de descoberta de quem você era, que certamente hoje você já não é mais aquela pessoa que você era. Não, hoje eu não sou nem quem eu fui ontem, né? Nem hoje pela manhã. Nem hoje pela manhã. E por isso eu acho bem interessante a ideia da assertividade, né? Nós não temos que ser perfeitos, nós temos que ser o melhor possível nesse momento. É o que a Ivana falava. Daqui a uns 5 programas a gente vai olhar e vai achar, não, hoje eu faria totalmente diferente. Mas nós fizemos o melhor possível nesse momento. Daqui a 5 programas a gente vai ter instrumentos diferentes, intelectuais, emocionais, psíquicos, não é? E eu queria convidar também as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo para nos seguirem nas redes sociais. Daqui a pouco mandar um direct. Olha, tenho essa dúvida, o que você acha? Ou sugestões de pautas também para a gente conversar aqui. Porque nós teremos bastante assuntos relacionados ao ser humano, né? A tua formação é para o ser humano, é tua também. A minha é direito, que também não deixa de ser da área de humanas, mas conectarmos a outros seres humanos é fundamental. Esse é um dos intuitos do Persona, nos conectarmos com o próximo. Então, convido a todos a nos seguirem nas redes sociais, através do @Difusora Maravilha, mas também através do meu Instagram, Ivana Roman. _Matia. E deborabock.com. Mandem lá pra gente dúvidas, sugestões, informações, enfim, compartilhem conosco, né? Que daqui a pouco a gente pode também compartilhar alguns insights com vocês. É isso aí, eu acredito que esse lance de nós estarmos preparadas assim para encararmos o nosso melhor e o nosso pior, ele tem que ser cada vez mais leve, né, Ivana e Débora? Porque nós não somos seres perfeitos, a gente tá... Eu acho que quem faz erra o tempo inteiro, né? Mas nós temos que também ser rápidas no erro, não persistir e fazer com que ele continue a vida inteira, né? E fazer disso, talvez, uma desculpa para a falta de ação no próximo momento, enfim. Mas será que o maior julgamento, Débora, você que é especialista nesse assunto, o maior julgamento vem do outro ou da gente mesmo? Nós somos os nossos algozes. Os outros nos olham sempre com mais condescendência. Lá no teu consultório, assim, você recebe muito paciente que vem com medo da crítica alheia ou ele se critica mesmo? As duas coisas, porque existe muito aquela criação assim, não fala o que os outros vão dizer, não grita o que os outros vão dizer, mas as pessoas também têm um superego muito rígido que está sempre se chicoteando. Eu sempre brinco com os meus pacientes, deixa o chicotinho aqui comigo, você não precisa se chicotear. Então são as duas coisas, mas normalmente o nosso julgamento, o nosso olhar sobre nós mesmos é bem mais cruel. Mas eu tenho uma experiência para compartilhar aqui. Ai, adoro. Teve uma vez uma situação, enfim, que eu ia sair só com casais de amigos, né? E eu lembro que teve um momento assim que eu parei para pensar e falei, não vou. Daí, mas por que não vou? Porque eu também sou dessas, que me perguntam e me respondem o tempo inteiro, né? Jura? Jura! Aí eu lembro que a resposta foi assim, ó, eu não vou, porque eu vou chegar naquele lugar e eu vou entrar só com casais e as pessoas vão olhar pra mim e vão pensar, coitada! Sozinha, rodeada de casais. E, assim, ó, talvez naquela vez eu fui, mas por muitas vezes eu deixei de fazer coisas pensando que as pessoas pensariam algo sobre aquela situação. Não só sobre essa, sobre várias, né? E aí, tempos atrás, eu compartilhei essa experiência e um monte de gente falou, meu Deus, a gente nem enxerga. Então, olha só, eu estava preocupada com o meu próprio julgamento e projetando nas pessoas que veriam aquela pessoa entrando e, ai, coitada, né? Mas era o teu ponto de vista. Era o meu ponto de vista, era o meu próprio julgamento perante aquela situação. O julgamento e também a dor, não é, Débora? Porque a gente foca mais na dor do que no próprio sentimento. Às vezes a gente é masoquista, né? A gente é masoquista e se assusta também com o que pode vir do outro. Aproveitando o link da Rei, a tua pergunta,
Eu tive um momento de muita vulnerabilidade, assim, quando a gente está no próprio espaço, a gente se empodera. É o meu espaço, eu conheço, eu domino. Então, durante muito tempo, eu atendi um médico, ele era meu paciente no consultório, a gente tinha uma relação terapeuta-paciente tranquila. Depois fui eu quem precisou dos serviços dele. E quando eu cheguei no consultório dele, ele me olhou e disse: meu Deus, cadê aquela mulher grande que eu vejo quando eu vou lá? Você parece um ratinho encolhido aqui. Então, é o domínio do ambiente, é a situação, concordam? Muito, 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 porque, por exemplo, quando você está com a tua tribo, né? A questão da tribo, de estar com a tua tribo. Como as pessoas agem diferentes quando elas estão com a tribo e quando elas estão sozinhas. Também tem isso, porque elas não estão confortáveis. O inconsciente coletivo, a força, né? Por exemplo, você é na rua, vai para um outro país, tá? Tu vai para um outro país, tu encontra lá só americano. Daqui a pouco tu avista um lá longe, assim, uma camiseta verde, tu já vai de braço aberto, assim, um brasileiro. Porque tu te identifica com ele, tu te sente seguro daqui a pouco nesse sentido. E da mesma forma, nesse momento de inconsciente coletivo, né? Sim, a gente busca similaridades, tanto para o bom quanto para o ruim. Por exemplo, num protesto, dificilmente uma pessoa sozinha vai detonar uma vitrine. Agora, se está em grupo, ela já se sente mais forte para depedrar, para invadir, concordam? É empolgada, né? É. Só que assim, a gente fala sobre vulnerabilidade, enfim, sobre se mostrar, para se conectar com outras pessoas. Mas em tempos de que o mundo se tornou bem mais social através das redes, que eu já falei lá antes, parece que a pessoa quer se mostrar igual um padrão, justamente por isso, para ser esse inconsciente coletivo, ou porque ela não quer mostrar esse lado dela? Aí vem muito a busca de aceitação, né? É o padrão, é que o outro me veja igual a ele e não me discrimine. A gente também faz isso. Quantas vezes a gente faz isso, não faz? Buscar similaridades, buscar se parecer para que a gente não destoe. Pois é, mas aí é o seguinte, sabendo que quem se destaca normalmente é a pessoa diferente. Ou quem segue o padrão. Que se destaca em que sentido? Em todos. Do chamar atenção, ou daqui a pouco de ter uma ideia de um negócio, ou daqui a pouco de fazer um empreendimento. É a pessoa que foge um pouco à regra. A pessoa original é aquela que inspira, né? Não é aquela que vai no efeito manada, é aquela que inspira, que é autêntica. Então essa tende a ser a influenciadora num grupo. Você leu aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown? Sim. Então, ela é uma estudiosa do tema sobre vulnerabilidade. Sim. Há mais de 20 anos. Sim. E ela fala muito sobre o tema. O que você teria falado do livro? Então, eu já li todos, praticamente todos dela. Ela tem A Coragem de Ser Imperfeito, mas... agora me fugiu o nome, assim. Mas, enfim, ela tem inúmeros e agora ela tá lançando até alguns corporativos, assim, né? E no último que eu tô lendo agora, que é A Coragem de Liderar com Leveza, um negócio assim, A Coragem de Liderar. Ela conta que numa palestra que ela foi falar sobre vergonha, porque ela fala muito sobre vergonha em todos os livros dela, ela chegou e ela deu uma olhadinha assim para a plateia, e eram executivos, ela até descreve, né, todos eles de terno preto, com camisas brancas, enfim, e ela falou: meu Deus, eu vou sair daqui... Tipo, meu Deus, né? Eles não vão querer ouvir o que eu tenho pra falar, enfim. E ela falou que naquele momento ela se sentiu muito vulnerável, e o que ela busca fazer nesses momentos é se conectar de verdade com as pessoas. Então ela mostrou depois tu corta, né, mano? Ela mostrou um macete que ela faz nesses momentos que ela se sente muito pressionada pela plateia. Ela abre, se ela vê que é uma plateia muito distinta daquela que ela está acostumada a falar, ela começa a olhar e fala: pessoas, 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 pessoas. Porque ela se conecta com pessoas. E se ela for olhando aquelas pessoas como pessoas de verdade, vai haver uma troca e uma conexão. E aí ela conta nessa experiência que foi a palestra mais interessante que ela fez, mas no primeiro momento ela fez um julgamento de que ninguém toparia o assunto que ela tinha levado para conversar. E depois que ela olhou e ela falou pessoas, 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 todo mundo entendeu. E ela entendeu também com quem ela falaria, né? E olha que paradoxo, né? A gente quer tanto ser perfeito em tudo aquilo que a gente faz,
mas a gente busca no outro a humanidade, né? A gente busca no outro aquilo que tem de semelhante, que é o que você está falando dessa palestra. Ela buscava o acolhimento, o olhar humano, não a perfeição. Mas eu indico as leituras da Brené Brown porque ela faz algumas, assim... Ela traz muitos aprendizados, assim, das evitações que a gente faz por não se aceitar ou por não achar que a gente está no padrão, né? Inclusive, né, Ivana, nós participamos de um curso juntas e eu, na minha fala final, eu comentei várias situações, assim, por exemplo, eu muitas vezes disse sim para situações que eu queria ter dito não. Eu muitas vezes deixei de sair de casa achando que eu não estaria adequada para aquela situação. Muitas vezes, sei lá... Fiz esses julgamentos que eu já compartilhei, pensando que as pessoas pensariam, sabe? E tudo isso foram situações que foram me limitando e eu fiquei cada vez mais presa, até que teve que vir um processo de muita dor para que eu conseguisse sair um pouquinho dessa jaula que eu mesma tinha me colocado. E ninguém me colocou lá dentro, a não ser eu, né? Justamente, e foi a vulnerabilidade que nos conectou em algum momento, porque se falássemos só sobre ganhos, felicidade e tal, talvez seríamos bem superficiais. Como você disse, as pessoas se conectam pela humanidade. A gente busca a humanidade no outro, mas a gente não quer mostrar a nossa falha daqui a pouco, porque o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Tem esse contexto muito grande, principalmente pelo lado feminino, que aliás isso acho que é assunto para um outro programa, né? Mas entra num elevador com alguém que está lá com uma postura rígida, sem um fio de cabelo fora do lugar, percebe a sensação que te traz. Agora pense em alguém que já entra derrubando um livro, estabanando a bolsa. Sou eu também, e tenho certeza que a gente se identifica mais com a humanidade, com a atrapalhada, e que a gente se cobra tanto com isso, não é? Com a facilidade hoje das redes sociais, eu acabo acompanhando algumas pessoas e eu vejo que a gente às vezes olha a vida do outro para saber o que ela está fazendo na intimidade. Parece que assim, cria uma conexão. O que você fez de errado para eu saber da tua vida? Porque na minha eu faço. Talvez eu não queira mostrar, mas eu faço. E é isso que conecta outras pessoas, né? E eu quero saber quanto tempo deu desse programa aqui. Que daqui a pouco nós estamos falando. 27. E vai encerrar o programa e a gente vai ter que começar outro, que esse programa não termina hoje. Nós vamos dar sequência a esse programa, porque teremos vários outros assuntos. Convido já todo mundo a ficar ligado aqui conosco, sábado ao meio-dia, no Persona Singular, através do 90.3. E também através das nossas redes sociais, YouTube agora, Facebook e também o nosso site. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso site e no YouTube. Compartilhem, convidem outras pessoas, assim a gente consegue atingir mais gente com a nossa conversa e talvez ser vulnerável e mostrar para outras pessoas que a vulnerabilidade é um ponto positivo. Com certeza. E a gente estende a mão para o outro e vai fazendo uma corrente, né? É esse o objetivo também. Pode falar. Não, e eu já vou invadindo aí, mas convidar os ouvintes, as ouvintes também, e os ouvintes, né, que nos enviem perguntas, porque é legal também quando existe uma dúvida que pode ser compartilhada. E uma das coisas, Ivana, que eu mais fiz, assim, ao longo do meu processo de evolução, é contar ou questionar sobre algo que eu tô vivendo e eu sempre encontro alguém que passou por aquilo. E aí isso traz eu sempre falo, passa um frio de alívio, sabe? Porque às vezes a gente parece que está assim, sozinho no mundo com aquele problema. Mas compartilha, porque alguém já viveu. Sem dúvida nenhuma. Desde já, vou convidar vocês também a se inscreverem no nosso canal do YouTube. A gente está iniciando agora, então assim, são poucos inscritos e certamente a gente quer angariar mais gente porque são assuntos de extrema importância e relevância para o ser humano. Convido vocês a se inscreverem, darem boas risadas, compartilharem, se tiverem assuntos como a Renata disse. Compartilhem conosco, mandem mensagens. Quem nos conhece, tem nosso número, manda por WhatsApp, manda aqui na rádio, enfim, a gente vai ficar muito feliz em poder compartilhar com vocês. E lembrem que aqui a gente está mostrando a nossa humanidade E as nossas vulnerabilidades. E é legal que é o seguinte, a pessoa gostou, clica lá e curte. É importante pra gente. Tá? Ativa o sininho e bota no joinha. Esse programa não terminou, vai ter continuidade, mas nós voltamos no sábado que vem. Um grande abraço para você que esteve conectada conosco até agora. Muito obrigada, um excelente sábado, que você descanse em paz.
tudo aquilo que você deseja se realize. Agradeço a você, Renata, a você, Débora, a Carol, a Amada, todo mundo, o pessoal da equipe aqui que permitiu que isso acontecesse. E nós voltamos no próximo sábado, se Deus quiser. Henrique.